E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do trabalho de uma força variável. No vídeo anterior, ficou definida a expressão que nos permite calcular o trabalho de uma força quando a força atua na mesma direção e sentido do deslocamento sofrido pelo corpo ou partícula. Neste vídeo, neste estudo, a força vai continuar agindo na mesma direção do movimento, só que agora com intensidade variável. Observe o quadro. Nele eu ilustro um gráfico que nos mostra como a intensidade da força F varia com a posição ocupada por uma partícula ao longo de seu movimento unidimensional sobre o eixo X. Observe, eu reforço, que a força F estará sempre agindo na mesma direção do movimento, de forma que, se f de x é maior do que zero, a força F estará agindo na mesma direção e sentido do eixo X. Se f de x é menor do que zero, a força F estará agindo na mesma direção, no entanto, sentido oposto ao eixo X. Nosso propósito, neste estudo, é o de calcular o trabalho da força variável F. Para fazer isso, eu vou admitir que uma partícula sofre um deslocamento sobre o eixo X da posição x0 até a posição x1. Para calcular o trabalho da força F, eu vou começar fragmentando esse deslocamento total em deslocamentos muito pequenos, de mesma largura ΔXi, de forma que, se você quiser calcular o trabalho da força F nesse pequeno deslocamento, você pode recorrer à seguinte expressão: delta tau i é aproximadamente igual à intensidade da força F na posição xi vezes ΔXi. Observe, a partir do uso dessa expressão, que a intensidade da força F é praticamente constante nesse pequeno deslocamento, justificando a utilização da expressão em questão. De maneira análoga, se você quiser calcular o trabalho da força F nesse deslocamento, você pode recorrer à expressão delta tau i menos 1 é aproximadamente igual à intensidade da força F na posição xi menos 1 vezes ΔXi menos 1. Muito bem? Da mesma forma, se você quiser calcular o trabalho da força F nesse deslocamento, você pode recorrer à expressão delta tau i mais 1 é aproximadamente igual à intensidade da força F na posição xi mais 1 delta xi mais 1. Muito bem? Observe mais uma vez, eu reforço. A intensidade da força F em cada intervalo, em cada deslocamento pequeno, é praticamente constante, justificando a utilização da expressão ilustrada no quadro. Muito bem? Se nós quisermos agora calcular o trabalho total da força F, considerando obviamente o deslocamento da partícula da posição x0 até a posição x1, basta somar todas essas contribuições no limite em que ΔX tende a zero. E com isso, nós vamos obter a seguinte expressão: o trabalho da força F no deslocamento de x0 até x1 é igual ao limite, fazendo ΔX tender a zero, do somatório de todas essas contribuições, do somatório de índice I, de f de xi, ΔXi. Muito bem? Observe que essa expressão representa a área compreendida abaixo do gráfico, sobre o eixo X e limitada entre x0 e x1.
Logo, o trabalho da força F no deslocamento da partícula de x0 até x1 é igual à integral da posição x0 até a posição x1 de f de x dx. Observe a expressão obtida e toda a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, um exemplo final para que a gente possa aplicar essa expressão pelo menos uma vez neste vídeo. Vamos considerar uma partícula de massa mzinho que parte do repouso, inicia um movimento de queda livre vertical em um campo gravitacional uniforme, ou seja, nas proximidades da superfície da Terra. Essa partícula cai uma altura hzinho, se deslocando da posição x0 até a posição x1. Conforme já sabemos, durante a queda da partícula, atua nela a força-peso. Vamos calcular, a partir dessa expressão, o trabalho da força-peso no deslocamento sofrido pela partícula da posição x0 até a posição x1. Observe que o eixo x está orientado verticalmente para cima, em oposição à aceleração da gravidade local. Então vamos lá, partindo dessa expressão, o trabalho da força-peso é igual à integral de x0 até x1 da força-peso P em função de x dx. Consequentemente, nós vamos obter a integral de x0 até x1. A intensidade da força-peso é constante ao longo de todo o movimento e dada por mg. Observe que a força-peso está atuando na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo x, justificando a presença do sinal negativo. Portanto, nós temos menos mg dx. Muito bem. Sendo assim, o trabalho da força-peso é igual. Menos mg sai da integração pelo fato de ser constante. E nós temos, portanto, a integral de x0 a x1 de dx. Essa integral nos dá x. De x0 a x1, pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter x1 menos x0. Observe a expressão obtida até aqui. Note agora o seguinte, a posição x1 é menor que a posição x0. Consequentemente, essa diferença é menos h. Logo, o trabalho da força-peso no deslocamento sofrido pela partícula de massa mzinho de x0 a x1 é igual a mgh. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Note agora, para finalizar o vídeo, que a partícula na posição x0 estava em repouso. Consequentemente, conforme vimos no vídeo anterior, sua energia cinética é nula. Logo, ela possui nessa posição energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética à medida que a partícula se desloca da posição x0 até a posição x1. Essa transformação se dá devido à ação da força-peso ao deslocar a partícula de x0 a x1. Em outras palavras, a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética se dá devido ao trabalho realizado pela força-peso no deslocamento em questão. Observe mais uma vez os resultados obtidos, a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.